Amados, graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem. São 14h30. Nós estamos começando o nosso vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC, extensão Atibaia. Nós paramos o vídeo anterior na página 338. Página 38. Estou com outra aula na mente aqui. Página 38, retomamos na página 39, com a lição 7, a igreja e os sacramentos. A paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Daqui a pouquinho eu vou precisar sair da ligação, que eu vou ter que sair para resolver um negócio com a minha esposa. Amém. Mas eu vou assistir a aula gravada. Amém. Fica em paz. Deus abençoe. Boa aula. Amém. Nós vamos então na lição 7, a igreja e os sacramentos. O termo sacramento deriva do latim, denotando juramento, enquanto o pensamento grego era de mistério. Na igreja primitiva, o uso se deu por conta da referência à doutrina e às ordenanças. Sacramento é uma santa ordenação instituída por Jesus, na qual, mediante sinais perceptíveis, a graça de Deus em Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes, e esses, por sua vez, expressam sua fé e fidelidade a Deus. Os sacramentos estão distinguidos em 3 partes. São eles: o sinal externo, a graça interna, que é selada, e a união entre o sinal e o selo. Cada sacramento contém elemento material palpável aos sentidos, por exemplo, o uso da água, pão e vinho. Quanto ao aspecto espiritual interno, estes que são expressos através do símbolo de selo, temos referenciais como aliança da graça, a justiça da fé, perdão dos pecados, fé e conversão, comunhão com Cristo em sua morte e ressurreição. Temos uma promessa feita para fortalecer a fé e o respeito, assim como a sua aplicação e realização. Daí o sacramento ser um selo e sinal, indicando o que Cristo fez em nosso favor. Em todos esses aspectos expressos, tem um texto bíblico que o aluno precisa buscar na Bíblia, esse texto, para poder complementar tanto o aprendizado como a apreensão do conteúdo, ok? Já se tratando da união entre o sinal e o sentido, entendemos que o sacramento não indica a presença física de Cristo, mas refere-se à presença espiritual quando é recebido com fé. Assim, o sacramento só tem utilidade mediante a ação exclusiva do Espírito Santo. O sacramento é encontrado e praticado pelos fiéis tanto do Antigo como do Novo Testamento. A igreja no Novo Testamento possui 2, o batismo e a Santa Ceia do Senhor, que simbolizam as mesmas bênçãos espirituais da circuncisão e a Páscoa na antiga dispensação. Então nós temos aqui a questão relacionada aos sacramentos que são ordenanças de Jesus Cristo para a igreja, né? Fazendo a representação que no Antigo Testamento, tanto a ordenança da circuncisão como a Páscoa, elas são representadas na igreja, no Novo Testamento, através do batismo e da Santa Ceia do Senhor. Paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. A igreja de Roma acrescentou mais 7 como a confirmação. E aí nós temos a penitência, a ordenação, o matrimônio, a extrema unção, entre outras que não é do nosso interesse, porque são sacramentos confirmados pela Igreja Católica, que tem uma visão diferente de nós evangélicos. Ok? Ressaltamos que esses não são sacramentos ou ordenanças, mas ações que fazem parte do dia a dia do cristão, assim como foi nos dias dos apóstolos.
Nós estamos na página 39, primeiro tópico da lição 7, a relação entre a palavra e os sacramentos. Existem alguns pontos de semelhanças e de diferenças entre a Bíblia e os sacramentos. São eles: as semelhanças, a autoria, visto que Deus instituiu ambos como meio de graça. Conteúdo, Cristo é o ponto central, tanto da palavra como nos sacramentos. Fé, a assimilação por meio da fé. Encerramos a página 39, página 40. As diferenças, necessidade. A palavra é indispensável ao passo que os sacramentos não. Propósitos. A palavra visa gerar e fortalecer, enquanto o sacramento visa fortalecer. Extensão. A palavra vai pelo mundo inteiro e os sacramentos são ministrados aos que estão na igreja local. Encerramos esse conteúdo. Próximo conteúdo, 7.2, batismo cristão. O batismo foi instituído por Cristo depois que ele consumou a obra da reconciliação e recebeu a aprovação do Pai na ressurreição. Assim, revestiu a igreja de poder, instituindo o batismo para todos aqueles que crescem e recebessem a sua mensagem salvadora pregada pelos membros da grande comissão. Essa ordenança foi cumprida na igreja primitiva, entendendo que todos os que crescem no evangelho apresentado eram selados e incluídos no rol de membros da igreja de Cristo, tendo uma nova relação com Deus, vivendo conforme a lei do reino de Deus. O batismo era realizado em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, indicando uma relação da Trindade na vida do crente. Assim, o membro é colocado num relacionamento especial com a auto-revelação divina. Encerramos a página 40. Na página 41, existem algumas divergências quanto ao modo do batismo. No decorrer da história foram diversificando as formas batismais e em virtude de vários fatores. Por exemplo, a falta de água em abundância ou a perseguição que impediu os cristãos de celebrarem qualquer culto em público. Os modos mais comuns são estes: aspersão, fusão e imersão. Aspersão. O novo convertido recebe gotas de água sobre a cabeça aspergida pelo celebrante. Fusão. O celebrante derrama água sobre a cabeça do fiel. E a imersão. O crente converso é imerso na água pelo celebrante, até ficar totalmente coberto por ela. Contanto, precisamos perguntar o que é essencial no simbolismo do batismo. O termo batizar indica imergir ou morrer, como também indica purificação. Contudo, o batismo apresenta a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O essencial no batismo é a profissão de fé, seguida do ato aplicado aos crentes em Jesus Cristo e ministrada exclusivamente pelo ministro. Os cristãos, com raras exceções, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme ordenou Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Outra questão divergente existente entre os cristãos é a idade dos candidatos ao batismo. Os católicos, romanos, metodistas, os presbiterianos, luteranos, anglicanos, batizam as crianças recém-nascidas, filhos de seus membros. Os batistas, assembleanos, Brasil para cristãos e a maioria dos pentecostais brasileiros batizam apenas a partir da adolescência. A Igreja, o Brasil para Cristo, assim como a maioria dos pentecostais brasileiros, usam como forma batismal a imersão, apenas de pessoas a partir de mais ou menos 12 anos. Página 41. Página 42, a segunda ordenança de Jesus para a igreja. Em Israel, encontramos a celebração da Páscoa,
lá em Levítico 7, do 28 ao 34, apontando para o que Cristo faria por todas as pessoas. A Páscoa era, antes de tudo, um sacrifício de expiação, onde o cordeiro era imolado e o sacrifício era manipulado. Parte da carne era queimada e a outra comida com pães asmos pela família sacerdotal. No Novo Testamento, a Páscoa passou a ser uma festa típica, lembrando a libertação do Egito, mas também um sinal e símbolo da libertação da escravidão do pecado, bem como da comunhão com Deus através do Messias. A partir do paradigma veterotestamentário da Páscoa e toda a sua simbologia, Cristo institui a ceia, utilizando elementos presentes na cultura de sua época. A Santa Ceia não indica a presença física de Jesus Cristo, mas real, contudo, a representação do espiritual. A partir da referência em 1 Coríntios 11:20, podemos dizer que não se trata da festa de amor, mas um sacramento que pode ser incluído na festa do amor. Um sacramento como a Santa Ceia representa verdades espirituais que incluem o sinal externo e interno, tais como simboliza a morte sacrificial do Senhor em nosso favor, simboliza a participação do crente no Cristo crucificado, simboliza a união do crente com Cristo pela fé, adquirindo vida, força e alegria para a alma, simboliza a união dos crentes uns com os outros, tendo Cristo como cabeça. A ceia do Senhor não é somente um sinal, mas um selo. Não se trata apenas de um memorial. Oh, meu Deus. Só um segundinho aqui que eu fiz aqui alguma lambança no computador. Roberto. BBC. Amém. Um segundo, nós já retomamos. Deus seja louvado. Só um segundinho, pessoal. Apertei uma tecla errada que perdi o conteúdo. Mas nós já retomamos. Rapidamente nós retomamos. Oh, glória. Sei que a sua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei da próxima. Volume 1, volume 4. Abrir. Chegando, só mais um minutinho. Eu vou dar uma atenção maior aqui, para a gente não repetir esse erro. Jesus em sua presença. 20. Governo. Poder da igreja.
Os meios da graça, Igreja e Sacramentos. Prontinho, chegamos. Louvado seja Deus. Batismo cristão. Recapitulação, página 41. Então vamos lá. O último tópico, na página 42, nós temos: a ceia do Senhor não é somente um sinal, mas um selo. Não se trata de apenas um memorial, pois ela sela o grande amor de Deus, revelado no sofrimento amargo e morte de Jesus Cristo. Sela a certeza pessoal de que todas as promessas da aliança se cumprirão. Sela as garantias de salvação. Sela a nossa confissão quanto ao que Cristo fez por nós. Devemos considerar que se trata de um sacramento ou ordenança a todos quantos creram no Evangelho. Sendo assim, a Santa Ceia é destinada a todos quantos estão verdadeiramente descontentes consigo mesmos dos seus pecados e confiam no perdão de Cristo. Assim, todos que não compreendem os atos da graça de Jesus Cristo não podem participar da mesa do Senhor. Tampouco as crianças, porque elas não têm condições de examinar a si mesmas, conforme o texto de 1 Coríntios, página 42. Página 43, nós encerramos. Página 44, a missão da igreja. De forma mais sistematizada, afirmamos que os cristãos devem cumprir sua tarefa como parte integrante da Igreja de Jesus Cristo. Entre elas estão ser o templo ou a habitação de Deus, testificar a verdade, fazer conhecida a sabedoria divina, atribuir a Deus toda a glória, edificar o corpo, disciplinar, tratar dos membros, evangelizar todos quanto alcançarem. Essa, irmão, a gente tem aqui como a lição 8, a missão da igreja. E a igreja, ela é composta por todos os crentes. Então, essas são algumas obrigações formais daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, conforme nós temos as diretrizes para os que são cidadãos dos céus. Tá? Ninguém pode se eximir da sua responsabilidade dentro do corpo. Então eu volto a frisar. Ela, de forma mais sistematizada, afirmamos que os cristãos devem cumprir sua tarefa como parte integrante da Igreja de Jesus Cristo. Entre elas estão, então tem mais coisas, tá? Mas fundamentalmente, todo cristão, ele deve ser templo ou habitação de Deus. Ele tem que testificar da verdade, ele tem que dar testemunho. Precisa fazer conhecida a sabedoria divina. Ele precisa atribuir a Deus toda a glória por todas as realizações. Ele precisa trabalhar para a edificação do corpo. Ele precisa disciplinar os membros, os seus co-irmãos. Disciplinar, tratar, exortar, apoiar. É obrigação do crente. Tá? E evangelizar. Nós precisamos, a igreja tem essa missão de evangelizar todo mundo. Encerramos a página 44. Na página 45, nós entramos em anexos. Nós temos aqui a estrutura denominacional da nossa denominação, da nossa igreja. A Igreja Evangélica ao Brasil para Cristo é regida por estatutos que defendem a Escritura como base das práticas ministeriais e vida da comunidade de fé. Em assembleia, a Igreja desenvolveu, conforme mencionado no capítulo 4, um modelo de governo próprio. Nesse modelo de governo, encontra-se um pouco do sistema congregacional, pois a igreja local
têm uma certa independência e estão vinculadas umas às outras através das convenções. Presbiterianas, porque consagra os presbíteros e eles são assistentes diretos do pastor, apesar de eles não serem eleitos e suas funções serem permanentes e não por um mandato. Nas igrejas locais, temos departamentos que atuam como ferramentas edificadoras tanto para as crianças, como jovens, mulheres, homens, conselho fiscal, missões e escola bíblica. A igreja adotou como órgão representativo nos estados da federação as convenções estaduais ou regionais, que trabalham para zelar pela unidade da instituição, mantendo contatos com diversos obreiros, estabelecendo encontros, conferências e concentrações que visam a unidade e expansão denominacional. Para o melhor desempenho, as convenções dividiram suas atribuições em superintendências, representantes de departamentos e comissões ministeriais. Visando a unidade da denominação no território nacional, a igreja local filia-se à convenção do seu estado, que por sua vez está subordinada ao Conselho Nacional, que é formado por uma diretoria eleita, composta por pastores, presbíteros e evangelistas, que são eleitos para mandatos de 3 anos. Para melhor servir, o Conselho Nacional conta com diretores e departamentos como administrativo, marketing, missão, desafio, órgão oficial das missões na nossa igreja, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, órgão oficial de ensino teológico e a Junta Educacional, a JUNEC. Em busca da unidade e manutenção dos princípios doutrinários, há na igreja OBPC um conselho consultivo denominado Conselho Apostólico, que é formado por 12 pastores experientes com mais de 30 anos de serviço à denominação na função pastoral. Quando é necessário, eles são ouvidos na tomada de decisões que envolvam estatutos e são convocados para acompanhar e definir eventuais ações a presidentes de convenções e do Conselho Nacional, que eventualmente estejam sob suspeita ou comprovado desvio de conduta. A união da diretoria do Conselho Apostólico e dos presidentes das convenções estaduais ou regionais formam um órgão máximo da denominação, que é o Supremo Conselho. Neles são tomadas as decisões que precisam ser encaminhadas à votação na Assembleia Geral. Portanto, as igrejas OBPC estão organizadas da seguinte forma: igreja local, convenção estadual ou regional, Conselho Nacional, Conselho Apostólico e o Supremo Conselho, página 45. Muito bom. E nós encerramos o conteúdo de eclesiologia. Eu espero que vocês façam todas as recapitulações da apostila e estejam preparados, porque nessa próxima semana eu vou estar colocando o restante dos vídeos tratando do assunto de eclesiologia, também os slides referentes ao conteúdo da prova e também a prova. Tá? Talvez eu coloque hoje, mas muito possivelmente eu coloque segunda-feira, para que vocês tenham aí o fim de semana para dar uma olhada no conteúdo, e a partir de segunda-feira vocês vão ter a prova disponível aí para a gente encerrar então eclesiologia. Que Deus abençoe a todos os seminaristas aí de Atibaia, a nossa igreja, aos pastores, pastor Fernando, irmã Salma. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Pai do Senhor Jesus. Amém.